Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 21. E depois vamos já estar entrando nas referências. Vamos meditar com os irmãos nas referências, tá certo, irmãos? Efésios, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz do mundo, porque a luz tudo manifesta. Vou repetir. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos, irmãos, então nesse momento, já começar a nossa meditação também nas referências, né? Para que nós possamos trazer mais junto uma coisa da outra, né? A meditação da palavra, também com a meditação das referências, porque os irmãos vão juntando uma coisa com a outra e vai melhorando cada vez mais e mais o nosso entendimento. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E a referência começa já a partir do versículo de número 5, dizendo o seguinte: Bem sabeis isto. O apóstolo sabia bem como os efésios, com certeza absoluta, que todos os indivíduos, quer dentro da igreja, quer fora dela,
sendo imorais, impuros ou avarentos, isto é, amando as coisas do mundo mais do que a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir. Bem sabeis isto, né? Afirmação que o apóstolo Paulo fez aos servos da igreja, aos membros da igreja, né? Falando com os que estavam dentro, mas também servindo para aqueles que estavam de fora, né? Porque nem os nossos cultos diariamente, não só em todas as nossas igrejas, né? Todos os dias tem membros, tem visitantes, tem novos convertidos, todos os dias tem essas três classes de pessoa. Membros são aqueles que já são batizados nas águas e já entraram em comunhão. Esses são membros da igreja. Os novos convertidos está ali na pré-condição de membros, né? Está ali aguardando o batismo para poder tornar-se membro de verdade, mas já pertencendo àquela igreja, né? E tem os visitantes que vêm diariamente, e a cada dia são pessoas diferentes que estão ali visitando a igreja, né? E Paulo então falando com a igreja, falando com todos que estavam dentro da igreja. Então ele falava com membros, falava com novos convertidos e falava também com visitantes, né? A palavra de Deus é tão abrangente que ela alcança a todos, né? Ela não deixa ninguém, né? Não tem exceção, né? Do versículo 1 até o 5 está escrito o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. E o versículo em questão é o 5 que diz: porque bem sabeis isto, né, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E a referência, bem sabeis isso, a afirmação da referência, né? O apóstolo Paulo sabia bem como os efésios, com certeza absoluta, que todos os indivíduos, quer dentro da igreja, quer fora dela, sendo imorais, impuros ou avarentos, isto é, amando as coisas do mundo mais do que a Deus, estavam fora do reino de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento ensinaram com forte convicção. Em Jeremias, capítulo 8, versículo 7, nota. Jeremias 23, 17, nota. Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, nota. Bem como os apóstolos e a igreja do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, nota. Gálatas, capítulo 6, versículo 21, nota. Quem comete tais pecados evidenciava claramente que não era salvo, que não tinha vida em Deus. Ver em João, capítulo 8, versículo 42, nota. 1 João, ou 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 15, nota. Então, essas afirmações todas aqui que o apóstolo fazia aos irmãos, que a palavra faz a cada um de nós que estamos lendo essa palavra aqui agora, é que nenhuma dessas pessoas, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, que pratica todas essas coisas, tem parte no reino de Deus. É muito importante nós enfatizarmos com toda clareza, irmãos, todos nós pastores, pregadores da Santa Palavra de Deus, onde quer que estejamos, pregarmos com clareza, né? Sem rodeio, sem embromation, irmos direto à palavra de forma clara, aberta e transparente, para que ninguém volte para casa do culto de cada noite, ou cada dia, ou cada manhã, ou cada tarde, volte em dúvida ou enganado para casa.
nós precisamos pregar com toda clareza, pregar contra o pecado, irmãos. A pregação que nós fazemos, o Evangelho genuíno, real, o Evangelho de Cristo, genuíno, real e verdadeiro, ele prega o tempo todo contra o pecado. Não é contra o pecador, irmãos. Nós não estamos combatendo o pecador, estamos combatendo o pecado. Se nós soubermos como falar, as pessoas vão ouvir e vão entender. Uma vez ouvindo, né, a palavra fica ali no coração. É a boa semente que foi semeada. Né? Aos pouquinhos, aquele homem, aquela mulher que pratica tais coisas, ou estas coisas todas mencionadas aqui, do versículo 1 até o 5, muitas vezes a pessoa pratica porque não conhece o poder de Deus. A pessoa não tem temor de Deus no coração, porque não conhece o verdadeiro Deus. Ele não sabe que é pecado, ele não sabe que é errado, ele não sabe que ele não deve. Ele cresceu nesses costumes pagãos, costumes do mundo, costumes com as modernidades todas que o mundo oferece, né? Não vamos nem falar que são pessoas malignas, não, irmãos. São pessoas mundanas apenas. São pessoas que conhecem o mundo, mas não conhecem a Deus. Tanto é que a palavra fala, se conhecessem, não teriam crucificado o Filho de Deus. Crucificaram porque não conhecia e não conhece até o momento o verdadeiro Deus. Mas se nós ensinarmos, se nós pregarmos a verdade com clareza, ensinarmos, demos as evidências que a palavra nos traz, as pessoas começam a entender. E uma vez começando a entender, ela vai aos pouquinhos assimilando, vai entendendo, vai compreendendo e vai vendo as coisas erradas que ela faz, que ela pratica no dia a dia. De tudo isso que foi mencionado aqui, ela vai deixando aos poucos, porque ela vai vendo e vai se envergonhando de fazer tais coisas. Porque sabe que Deus está de olho, Deus está ouvindo, Deus está vendo, Deus está prestando atenção, Deus está dando tempo, que a palavra instrui as pessoas dessa maneira. Né? Se nós pregarmos ao Evangelho genuíno, real e verdadeiro, e Deus vai dando graça, as pessoas vão entendendo e vai deixando o mundo e o pecado, embora vivendo no mesmo espaço, no mesmo lugar, na mesma casa, com as mesmas pessoas, ela vai ficando inibida e para de praticar o pecado. Então nós precisamos pregar com toda clareza, irmãos. É isso que diz a santa palavra de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja. Bem sabeis isto, o apóstolo Paulo sabia, bem como os efésios, com certeza absoluta, que todos os indivíduos, quer dentro da igreja, quer fora dela, sendo imorais, impuros ou avarentos, isto é, amando as coisas do mundo mais do que a Deus, estavam fora do reino de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento assim ensinaram, com forte convicção. Ver em Jeremias, capítulo 8, versículo 7, nota. Jeremias, capítulo 23, versículo 17, nota. Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, nota. Bem como os apóstolos e a igreja do Novo Testamento. Ver em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, nota. Gálatas, capítulo 5, versículo 21, nota. Quem cometesse tais pecados evidenciava claramente que não era salvo, que não tinha vida em Deus. Ver em João, capítulo 8, versículo 42, nota. 1 João, capítulo 3, versículo 15, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a palavra continua falando, versículo 6, até o versículo de número 10. Do 6 ao 10, na palavra está escrito o seguinte, né? Do versículo 6 ao versículo de número 10 está escrito na palavra o seguinte. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor.
andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz sobre esse assunto, né? O engano. Paulo sabia que alguns falsos mestres diriam aos efésios que não precisavam temer a ira de Deus contra eles. Vou repetir. O engano. Paulo sabia que alguns falsos mestres diriam aos efésios que não precisavam temer a ira de Deus contra eles, por causa de sua imoralidade. Por isso, ele os admoesta: ninguém vos engane. Fica claro aqui que alguém pode ser enganado a ponto de crer que pessoas imorais e impuras têm herança no reino de Cristo. Vê o estudo Falsos Mestres, página 1488. Né? E aqui me lembra com clareza, irmãos, a palavra fala, né? Nenhum fornicador, né? Nenhum adúltero, nenhum feiticeiro, nenhum idólatra, né? Tem parte no reino de Deus. Nenhum fornicador, nenhum avarento, nenhum adúltero, nenhum feiticeiro, né? Nenhuma dessas pessoas tem parte no reino de Deus. Ou seja, serão com toda certeza lançados no fogo do inferno, junto com Satanás e seus anjos e seus seguidores. Se você não se converter, se você não se arrepender, se você não deixar o pecado, né, você vai perder a sua oportunidade de entrar no reino dos céus. Então é importante você meditar com clareza, você ouvir com atenção, meditar com clareza e colocar em prática na sua vida, a partir de hoje, esta palavra. Entende, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E nós seguimos dizendo, no versículo de número 7, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Versículo de número 11, né? Aleluia, Jesus. As obras das trevas, né? Diz a palavra de Deus no versículo do 11 até o 17, né? Aleluia, Pai. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aleluia, Pai. Pelo que diz, desperta, ó tu que dorme. Desperta, ó tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Né? Esta palavra, irmãos, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É um convite de Deus. É um convite do Pai. É um convite do Filho. E um convite do Espírito Santo, convidando todo homem e toda mulher que ainda não é crente, que ainda não aceitou Jesus ainda. Você fala que aceitou, você fala que tem Jesus, você vai na igreja, mas você não tomou a decisão de dizer assim, ó, a partir de hoje eu vou ser crente em Jesus Cristo. A partir de hoje eu vou procurar uma igreja verdadeira de Cristo, uma igreja pura, santificada, para me congregar. Porque eu quero aceitar Jesus, eu quero me batizar, e eu quero entrar em comunhão, e eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Então fica aí o convite, irmãos, a cada um de vocês. Escapa-te por amor da tua vida. Escapa do quê? Escapa do fogo do inferno, né? Porque você vive, irmãos,
Você vive, irmãs, no meio das trevas, né? Desperta, ó tu que dormes. Não é porque você está dormindo à noite na sua cama e o Senhor está te mandando você acordar, você sai, não. É porque você está viva, mas é um vivo morto, é uma viva morta, é um vivo morto. Porque se você vive no mundo, cometendo todo esse tipo de pecado, essas torpezas todas, fazendo tudo isso que eu mencionei aqui em Efésios 5, né? Se você vive no mundo praticando essas coisas todas, ou algumas delas, ou pelo menos uma delas, então você, para Deus, de acordo com a palavra de Deus, você está morto. Deus está te vendo, foi Deus quem criou você, e é Ele quem cuida de você, mas você não é um crente e nem muito menos salvo. Você não é crente e muito menos salvo. Então, desperta-te, tu que dormes, né? Levanta-te dentre os mortos, porque o homem e a mulher que vive dessa forma, ele vive exatamente como os animais. Então, de acordo com a palavra de Deus, para Deus, ele está dormindo, porque ele não está se atentando para as coisas corretas. Ele não está enxergando o tamanho do buraco, do abismo que ele está vivendo dentro dele. Você precisa sair deste abismo, você precisa sair deste buraco, você tem que subir para o alto do morro, para você enxergar a luz. Você não alcança a luz onde você está. A luz te vê, mas não te ilumina, porque você não está ligando, você não está se atentando. Então desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, toma essa decisão de aceitar Jesus hoje. Procurar uma igreja de crente, uma igreja santificada, entregar sua vida a Cristo e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, os meus projetos e o meu futuro. A minha vida está nas tuas mãos. Faça de mim tudo aquilo que lhe aprouver. Me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade, a entender o seu propósito na minha vida e fazer tudo quanto lhe agrada e deixar o mundo e o pecado. Em nome de Jesus Cristo eu lhe entrego a minha vida e passarei a partir de hoje a ser uma nova criatura. Faça assim e passa a viver assim, que você vai ver a modificação, a mudança na sua vida que o Senhor fará. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.